Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática, com mais uma aula de recuperação e aprofundamento. Essa é a aula número 6 que eu gravo para vocês. O assunto de hoje são os números racionais e dentro dos números racionais a gente vai ver a representação fracionária e a representação decimal desses números. Lembrando a vocês que essas aulas de recuperação e aprofundamento fazem parte do programa Aprender Sempre do Governo do Estado de São Paulo e esta aula é dedicada à primeira série do ensino médio, né? Na aula de hoje, a gente vai dar início à sequência de atividades 2 e essa vai ser a aula um e 2 deste caderno de atividades, ok? Essa sequência de atividades 2 e essa aula um e 2, elas iniciam na página 31 do caderno de vocês. Esse caderno Aprender Sempre. Então, vamos lá. Página 31, aula um e 2. Número racional, representações fracionária e decimal, e leitura em diferentes contextos. Objetivo da aula: reconhecer a representação fracionária e decimal de um número racional, representar um número racional expresso na forma fracionária e em forma decimal, e vice-versa, ok? Então, antes de ir para a atividade um, vamos relembrar um pouquinho o que é número racional. Número racional, né, o conjunto dos números racionais, ele é formado por todos os elementos que podem ser escritos em forma de fração. Assim, se o número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional. E o que é uma fração? A fração é todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, com os números A e B pertencentes aos números inteiros, que é esse símbolo aqui, esse Z estilizado aí, e o número B tem que ser diferente de zero. Porque se o número B for igual a zero, a fração não existe, né? Porque aí, como a fração é uma divisão, essa divisão daria zero, ok? Então, vamos colocar aqui uma fração para vocês lembrarem. Aqui eu tenho dois números inteiros representados em forma de fração. O 3 sobre 5, ok? Essa é uma fração. E como que eu costumo chamar os elementos de uma fração? O número de cima eu dou o nome de numerador. E o número de baixo a gente dá nome de denominador, ok? Então, este é um exemplo de fração. Vamos dar mais um. Vejam este número, 10 sobre 5. Dois números inteiros colocados em forma de fração. É um número racional? Sim. Só que aqui tem uma particularidade. Eu posso reduzir essa fração. Eu posso fazer, porque a fração é uma divisão. Então eu posso dividir esse número 10 por 5 e vai dar 2, certo? No caso aqui eu coloquei 2 sobre 1. Por que eu coloquei 2 sobre 1? Porque seria a mesma coisa que eu tivesse dividido por 5 em cima e embaixo, certo? Que é a forma que a gente costuma reduzir as frações, né? Ou simplificar as frações. Então é como se eu estivesse simplificando essa fração, dividindo em cima e embaixo por 5, ficaria 2 sobre 1. Mas geralmente quando o número 1 está no denominador, a gente não escreve ele, né? Então ficaria só o número 2. Então, esse 10 sobre 5 é um número racional? Sim. O 2 sobre 1 é um número racional? Sim. E o número 2 sozinho é um número racional? Sim. Porque ele pode ser escrito na forma de fração, como a gente acabou de ver. Ele pode ser escrito na forma 2 sobre 1 e também na forma 10 sobre 5. Então, todo número inteiro é um número racional? Sim. Todo número inteiro é um número racional. E os inteiros negativos? Tenho aqui o número 3 negativo. É um número racional? Sim.
Por quê? Porque ele é um número inteiro e eu posso escrever ele como fração. Por exemplo, menos 9 sobre 3. Eu fazendo essa divisão, como eu falei, né? Números, fração é uma divisão. Eu fazendo aquela divisão ali, menos 9 dividido por 3, o resultado será menos 3. Então é uma forma de eu escrever esse menos 3 em forma de fração. Eu poderia escrever ainda esse número 3 de outra forma. 15 dividido por menos 5. O resultado também ia ser menos 3. É um número racional? Sim. 150 menos 150 dividido por 50 vai ser igual a menos 3. São números racionais. Então, todas essas frações que eu coloquei aqui, tanto essa primeira, né, o menos 9 dividido por 3, o 15 dividido por menos 5, o menos 150 dividido por 50, eles são iguais a menos 3. São todos números, formas da gente representar o número racional, ok? Então, como eu falei, todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. E todo número inteiro é um número racional. Então, vamos relembrar o conjunto dos números racionais e inteiros. Lembre-se, quando a gente estava estudando o conjunto de números, né? Conjuntos numéricos, começamos lá com os números naturais. Os números naturais eram os números inteiros e positivos, né? Que era 0, 1, 2, 3, 4, começava no zero e só números positivos. Aí depois a gente acrescentou um pouquinho mais. Entramos nos números inteiros. Os números inteiros, ele englobava os números naturais, que é aquele 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito, e aí ele acrescentou os números negativos. Então a gente entrou na parte de negativos. Então menos 1, menos 2, menos 3 e infinitamente. Ok? Agora a gente está acrescentando mais um conjunto a esse. Conjunto dos números racionais. Então o conjunto dos números racionais ele engloba esses outros dois, os naturais e os inteiros. Ok? E quais os outros números que eu posso dizer que são racionais também? São só esses dois? O fracionário ali, a fração e o número inteiro, a gente pode também chamar de números racionais os números decimais. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um número decimal, só que é um número decimal finito. Por que, que ele é finito? Porque ele não continua para cá, ele não tem outros números. E eu posso escrever esse número de forma fracionária. Ele até pode continuar para cá, desde que ele seja finito e desde que eu consiga escrever ele em forma de fração. Ok? Então aí eu poderia escrever esse 2,5 da seguinte forma: 25 sobre 10. Esse 25 sobre 10 é igual a 2,5. Ok? Poderia escrever um outro exemplo. Menos 3,525. Eu também posso escrever esse número. Vocês podem ver que aqui nós temos três casas decimais. Três casas decimais. Só que é um número decimal finito ainda, porque eu posso escrever ele em forma de fração. Esse número ficaria menos 3.525 dividido por 1.000. Ele é igual a esse 3,525. Porque aqui eu dividi por 1.000. Então, por isso são essas três casas decimais. Ok? Outro exemplo. 0,44444. Não sei se vocês lembram, essas reticências aqui, ó, quer dizer que esse número continua repetindo. Ah, professor, então esse não é um número racional mais, porque ele não tem fim. Ele só é um número racional, ele é infinito, só que ele só é racional porque ele tem um período
O que é um período? Essa é a repetição de um número só. Pode até repetir dois, pode até repetir três, mas eles têm um período, que eu vou dar um exemplo para vocês. Mas ele pode aparecer desta forma, né? 0,444, ele pode aparecer dessa outra forma, com esse tracinho aqui na parte de cima, ó, esse tracinho na parte de cima. Isso quer dizer que esse período, né, que esse número 4 é um período, que ele vai se repetir infinitamente. E como que eu descobriria, né, qual é a fração que gerou esta dízima periódica? Eu posso escrever esse número em forma de fração. É 4 sobre 9. Se eu dividir o 4 por 9, vai dar aquele 0,44444. Isso se chama uma dízima periódica. E essa fração se chama fração geratriz. Foi a fração que gerou aquela dízima periódica. Vou dar um outro exemplo de número fracionário, que é uma dízima periódica. Para vocês verem que não é só quando tem um número só. Ele pode ter dois, três números repetindo. Ó, por exemplo, aqui está repetindo 32, depois 32 de novo, e aí a partir daí eu coloquei a reticências. Isso quer dizer que esse 32 vai se repetir infinitamente. Aí eu também posso simbolizar dessa outra forma, 1,32 com esse tracinho na parte de cima. Esse tracinho quer dizer que esse período, né, o período aí é o 32. Esse período vai se repetir infinitamente. E qual foi a fração geratriz aí desse número, dessa dízima periódica? 131 dividido por 99. Então, como eu consigo escrever esse número com essa fração geratriz? Eu consigo escrever esse número decimal que está se repetindo e os outros números decimais que eu coloquei um pouquinho para cima, ali, o 2,5, o menos 3,525, todos eles então são exemplos de números racionais também. Entenderam? Então, vocês viram que pode ser em forma de fração, pode ser, o número racional pode ser inteiro, ele pode ser número decimal, um decimal finito, ele pode ser um número decimal infinito, que é o caso da dízima periódica, porém, como é uma dízima, tem um período, a gente pode escrever em forma de fração, porque eu consigo descobrir a fração geratriz. Qual outro número que eu posso chamar de número racional? As raízes. Porém, não todas as raízes, somente as raízes exatas. O que são raízes exatas? Por exemplo, como o 16. O 16, raiz quadrada de 16 é 4. Então dá um número exato. Agora, por exemplo, a raiz de 2, raiz quadrada de 2 não dá um número exato, então não é um número racional. A raiz quadrada de 3 não é um número exato. Então, somente as raízes exatas. Só raiz quadrada? Não, pode ser raiz cúbica. Por exemplo, aqui, raiz cúbica de 27. Quanto vale a raiz cúbica de 27? É 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3. Então, a raiz cúbica de 27 é um número racional. A raiz quadrada de 16 é um número racional. Por quê? Porque o resultado dela é um resultado exato. Vai dar no número inteiro, o número 4, o número 3. Então, toda raiz exata, pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, exata, vai ser um número racional. Ok? Então, com esses exemplos que eu dei aí de números racionais, né, que eu falei das frações, dos números inteiros, dos números decimais, das dízimas periódicas, falei das raízes, então a gente já pode ir para a primeira atividade, que aí eu já dei essa pequena revisãozinha de números racionais, né? Vamos para a primeira atividade, então. Primeira atividade. Os números racionais são usados em muitas situações do cotidiano. Cite
onde você utiliza no seu dia a dia os números racionais. Então, pessoal, aqui eu não tem como eu ajudar vocês. Aqui é uma resposta pessoal. Cada um vai ter uma vivência, né? Onde vocês, no seu dia a dia, onde vocês utilizam os números racionais. Eu acabei de falar para vocês que o número racional pode ser escrito em forma de fração, ele pode ser número inteiro, ele pode ser número decimal, ele pode ser raiz. Então, onde você utiliza, onde você vê esses números no seu dia a dia? É uma resposta pessoal. Aí você vai colocar neste espaço aqui, ok? E já vamos para a atividade 2, porque aqui é com vocês agora, né? Atividade 2. Escreva os números a seguir na forma de fração. Essa atividade eu também dei exemplos para vocês, né? Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo aqui de ladinho aqui, ó. Por exemplo, esse número 40 aqui, ó. Como eu poderia escrever o número 40 em forma de fração? Eu poderia escrever 40 dividido por 1. Eu poderia escrever 80 dividido por 2. Eu poderia escrever 120 dividido por 3. Todas essas divisões vão resultar em 40, certo? E é o que vocês vão ter que fazer aqui nas outras, na letra B, C, D, E, F. Colocar esses números em forma de fração, ok? Mas lembre-se que as frações têm que ser equivalentes aos números que a gente deu como base aí, ok? Vamos para a atividade 3. Calcule e registre o que está proposto no quadro a seguir. Utilize a calculadora para realizar os cálculos. Nessa atividade, está dizendo para vocês usarem calculadora, porque vamos ter números decimais. Então, vamos lá. 1 dividido por 4. A representação fracionária. Como é que eu represento 1 dividido por 4 na forma fracionária? É simples, né? 1 sobre 4. E como é que eu represento por escrito isso? A escrita por extenso, essa representação fracionária. Eu escrevo como eu leio, né? Então, como é que eu leio essa fração aí? Eu leio da seguinte forma: 1 quarto. Esta fração significa 1 quarto. E agora chegou a hora da calculadora. Como é a representação decimal desse número 1 quarto? Ou seja, quanto é 1 dividido por 4? 0,25. Isso aí vocês poderiam até fazer sem calculadora mesmo, né? Dividir o 1 por 4 vai dar 0,25. E como é que eu escrevo por extenso esse 0,25? Eu estou falando assim, 0,25. Vocês poderiam até pôr 0,25. Porém, a forma correta de se falar é 25 centésimos. 25 centésimos. Essa é a forma correta de se ler esse número decimal aí. Então, como vocês pode ser que não estejam lembrados como faz essa leitura, eu vou dar uma recapitulada também. Então vamos lá começar com algumas frações, né? Como é que eu leio essa fração? 1 sobre 2. Essa fração eu posso ler como 1 meio, 1 meio. Ou simplesmente meio, né? 1 meio ou meio. E 1 sobre 3, ou 2 sobre 3, seria 2 terços. Vocês vão ver ao longo desse exemplo aqui que o que diferencia muito é o denominador. É o denominador.
É o que diferencia o nome, a forma com que a gente está lendo. Porque vocês viram que aqui, ó, eu simplesmente escrevi o número de cima, ó, 1 e o 2. O que mudou? Lá o denominador. Quando é 2, a gente fala meio, e quando é 3, a gente fala terços. Quando o 3 for sozinho ali, a gente fala terços. E se fosse um 4 no denominador? Ficaria 3 quartos. E se fosse o 5? 4 quintos. E o 6? 1 sexto. Ou 2 sextos. Ou 3 sextos. Não importa. O que está mandando no nome, praticamente da fração aí, da forma que a gente lê, é o denominador. Que tem um jeito diferente de se ler, né? Um jeito especial de ler. E o 7? Ó, 12 sétimos. E o 8? 16 oitavos. E o 9? 25 nonos. Então, volto a reforçar. O numerador, a gente simplesmente copia, né? Ó, 16, 25. E o que dá nome para fração mesmo é o denominador. Então, e se fosse 10? Aí já entra um décimo. E se fosse 100? Centésimos. Então isso aí ficaria 2 centésimos. E se fosse 1000? 25 milésimos. Então, vejam que ainda aquele padrão continua. O número de cima eu só repito ele, ó, 2 centésimos, 25 milésimos. O número de cima eu só escrevo e o que dá nome é o de baixo. E eu já pulei ali, né? Eu fui até o 10 e pulei. E se fosse o número 11? Aí começa uma diferença, mas também não é muito. É só vocês lembrarem que vai ser padrão. A partir do 11, isso vai ser padrão. É lógico que só vai ser diferente no quando for múltiplos de 10, que aí vai ser centésimo, milésimo. Mas quando for acima de 11, para cima, vai ser assim, ó. 1 sobre 11, eu leio 1 11 avos. Vocês vão ver que o padrão continua. O número 1 eu repeti, e aqui, ó, agora eu vou simplesmente ler o número lá embaixo, né, no denominador, e vou acrescentar esse avos. Né? Então, 5, 12 avos. Próximo, 20, 23 avos. Mais um, 5, 32 avos. Essa é a forma com que a gente lê frações, que é a primeira parte daquele exercício. Agora, como é que eu leio decimais, né? Que lá eu falei que era 0,25, a gente leu como 25 centésimos. Né? Então, como é que eu leio esses decimais? Então, vamos pegar aqui os números decimais que a gente usou ali no exemplo das frações e como eu escrevo esse 1/10 da forma decimal. 0,1, certo? Esse 0,1, como é que eu leio esse 0,1? Eu leio como 1/10. Esse número decimal aqui, ó, 0,1, como é que eu leio ele? Da mesma forma que eu li a fração, ó, 1/10. Se fosse 2, 2/10. Se fosse 3, 3/10. Ok? E o de baixo, 2 centésimos. Como é que eu coloco ele em número decimal? Dividindo esse número 2 por 100, ele vai ficar assim, né? 0,02. E como eu leio esse 0,02? Eu leio como 2 centésimos. Por que eu leio como 2 centésimos? Porque ele está aqui na segunda casa, na casa dos centésimos. Aqui na primeira casa é décimo e na segunda é centésimos. Você vê que aqui, ó, o número 1 estava na primeira casa, é décimo. Quando o número termina na segunda casa é centésimo. E se ele terminar na terceira casa, que vai ser o milésimo ali, 25
milésimos, né? Que na forma decimal fica assim, 0,025. O número 25 terminou na casa dos milésimos, na terceira casa. Então eu leio 25 milésimos. Então, o número terminando na terceira casa, como esse exemplo aqui, ó, ele vai se chamar milésimo. Por quê? Como eu falei agora há pouco. Se for a primeira casa, se o número terminar na primeira casa, vai ter nome de décimos, né? Então pode ser 1 décimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décimos. Se for na casa dos centésimos, aí vai até 99 centésimos, né? Quando chega no 100, ele já pula para 1000, né? Já aumenta uma casa. Aí, na terceira casa, ele já pula para milésimos. Então, essa casa de milésimo, ela pode ir de 0,001 até 0,999. Como é que eu leria este número aí? Que ele terminou na terceira casa. É número 0,125, só que o número 125 terminou na terceira casa. Como é que eu leio isso aí? É 125 milésimos. 125 milésimos. Ok? Então, agora que vocês já viram como é que eu leio a fração, como é a forma de ler uma fração e de escrever a fração, e agora como eu leio um número decimal e como eu escrevo um número decimal, vamos voltar para a atividade. Então, esse primeiro exemplo eu já dei para vocês, né? Que é 1/4, e como eu leio 1/4, 0,25, como eu leio 25 centésimos. Aí vocês, agora é com vocês. 1 dividido por 8, 2 dividido por 5, 2 dividido por 8. Vocês vão ter que fazer a divisão e realizar essa atividade aí. Pode usar a calculadora quando chegar na parte decimal, ou pode fazer na mão mesmo, colocar, preencher. São só esses 4? Não, tem mais aqui, ó. No caderno de vocês tem uma continuação, tem essa tabela inteirinha, então vocês vão ter que fazer todas essas divisões aqui. Colocar em forma de fração, depois na forma decimal e como a gente escreve. A forma de fração é como se escreve na forma decimal, ok? Vamos para a próxima atividade agora. Essa atividade foi tirada do Saresp de 2011. Ela foi adaptada, né? Mas está no caderno de vocês, atividade 4. Carlos fez um cálculo na calculadora e obteve o resultado 2,4. Como o resultado deve ser escrito sob a forma de fração? Carlos pode escrever. Então, a gente já viu nos nossos exemplos, né? Como é que eu posso escrever esse 2,4 em forma de fração? Simples, né? Então já nem vou perder tempo nessa atividade. Vamos passar para a próxima. É só escrever aquele número ali em forma de fração. Vocês estão vendo que é um número decimal. A gente já viu nos exemplos lá em cima como é que eu transformo um número decimal em fração. Então, a gente aprendeu a fazer da fração para decimal e do decimal para fração, né? Ou vice-versa, que estava lá nos objetivos. Então, vamos lá, agora é com vocês. Atividade 5. As frações 1/4 e 25 centésimos, ó, veja como eu li, ó, 1/4, que é a forma correta de se ler essas frações, né? 1/4, que a gente aprendeu, e 25 centésimos, porque tem um 100 embaixo, então 25 centésimos. Correspondem nessa ordem aos números decimais. Então, a gente viu também no nosso exemplo lá, como é que eu transformo esse 1/4 em decimal e como é que eu transformo esse 25 centésimos em decimal. E aí vocês vêm aqui
e escolhem a alternativa correta. Simples também, bem simples. Vamos lá, é com vocês. Atividade 6. A fração 35 centésimos pode ser representada pelo número. Aqui, mesma coisa, né? Ele só transformou esse 35 centésimos, ó, tô até dando já a resposta, 35 centésimos em um número decimal. Vocês viram que o jeito que a gente fala aqui já é a escrita decimal, 35 centésimos. Então, basta vocês colocarem nesse espaço aqui, ó. Só que aqui tem uma observação. Escreva nesse espaço como você pensou para resolver esse problema. Aí essa resposta é pessoal, né? Vocês escolhem uma das alternativas e colocam ali, escrevam nesse espaço como você pensou em resolver esse problema, ok? Próxima. Também foi do Saresp 2011. A fração que corresponde ao número 0,56, né, que é 56 centésimos. 56 centésimos. Lembra? 56 centésimos. Está na segunda casa aqui, ó. Então, essa fração corresponde a qual número aqui, ó? 7 sobre 100, 14 sobre 25, 28 sobre 25 ou 28 sobre 100. Lembrem-se que quando a gente coloca em fração, lembra lá no primeiro exemplo eu dei um número 3, por exemplo, né? Eu lembro que eu falei do número 3, eu falei que ela podia ser igual a 9 dividido por 3, assim, menos 9, né? Menos 9 dividido por 3, poderia ser 15 dividido por 5, ou por menos 5, né? Para dar o negativo. Então, quando você colocar esse número 0,56 na forma de fração, você vai achar uma fração equivalente a ela. Você viu que esse número menos 3, ele é igual a essas outras frações, são frações equivalentes. As duas frações aqui equivalem a menos 3. E aqui é a mesma coisa. Se você olhar ali nas alternativas, ela não vai ter essa resposta direto. Você vai ter que achar uma fração equivalente. Mas está bem simples também. E então, com esse exercício, a gente encerra essa aula 1 e 2 da sequência de atividades 2. Né? E na próxima semana eu venho com a aula 3 e 4. Mas por aqui a gente encerra. Espero que vocês tenham aproveitado, né, esta aula. Espero que tenham aprendido. O vídeo é bom porque vocês podem assistir novamente se vocês não entenderam. Na hora de resolver os exercícios de vocês no caderno de vocês, vocês podem assistir o vídeo novamente, quantas vezes for necessário. Vocês assistam. Pode até consultar em outras fontes. Mas eu acredito que tudo que eu falei aqui, os exemplos que eu dei, dá para vocês resolverem essas atividades tranquilamente. Então, espero que tenham aproveitado. Bons estudos, né? E até a próxima aula, ok? Tchau, tchau.